Você sabe me dizer quais são as disciplinas espirituais? Ou para que elas servem? Ou então você sabe me dizer quais são as bases bíblicas que trazem elas para a nossa realidade cotidiana? Na verdade, no tutorial de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós aprendemos na semana passada sobre o momento devocional. E o momento devocional nada mais é do que a aplicação diária de uma série dessas disciplinas espirituais. Então vamos lá, vamos começar. O que são elas? Quais são as disciplinas espirituais? Bom, são várias, podem passar por oração, jejum, leitura e meditação na palavra, comunhão, serviço, pode passar por fidelidade, por uma vida piedosa, pode passar por momentos de solitude. Várias são as ferramentas, os hábitos cotidianos que nós podemos desenvolver para ter verdadeiras disciplinas espirituais. Elas têm uma função muito específica. As disciplinas espirituais não são para nossa glória, não são para que nós venhamos nos envaidecer, muito menos nos compararmos uns aos outros na questão espiritual. As disciplinas espirituais têm como finalidade conhecermos mais a Deus e dele sermos muito mais conhecidos. Ou seja, é para única e exclusivamente estreitar a nossa unidade, estreitar a nossa comunhão com o Criador, fazer com que tenhamos um relacionamento íntimo, pessoal e intransferível com Deus vivo. E é isso que Ele quer, se relacionar conosco. Para isso servem as disciplinas espirituais. E eu quero falar um pouquinho com vocês justamente sobre esse ponto que ela nos traz santificação e crescimento espiritual. A salvação em Cristo Jesus é a maior dádiva que nós podemos receber nesta e na outra vida. O amor de Jesus derramado através do seu sangue na cruz do Calvário por nós é algo fantástico, mas seria muito injusto da nossa parte ficarmos apenas com esse lado que nos cabe, apenas com o lado Jesus Salvador e ignorarmos o Jesus Senhor das nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós recebemos a salvação, mas sim, nós nos comprometemos a, como cristãos, desenvolver as disciplinas espirituais, crescer na graça e no conhecimento de tal maneira que o senhorio, o governo, o reinado de Jesus esteja constantemente sobre nossas vidas. Então vamos lá, eu quero falar com vocês hoje da primeira das disciplinas espirituais. Primeira, eu vou melhorar essa fala. Não existe uma regra, não, essa é a mais importante, essa é a segunda mais importante, essa é a terceira mais importante, você começa sempre por essa. Não, mas eu, Rogério, penso e acredito que de todas as disciplinas espirituais, aquela que mais vai te colocar na proximidade inicialmente com Deus é justamente essa, que é a leitura e a meditação na palavra de Deus. Olhe bem que eu disse não apenas leitura e meditação. Olha, por exemplo, o que fala esse texto que eu acho fantástico, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, 3, acompanhe aí comigo. Ele vai dizer assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que interessante, Jesus aqui nos diz que não basta apenas ler já é bom, você já vai ser bem-aventurado, já vai ser feliz, já vai ser diferenciado nesse quesito. Porém, além de ler, é necessário guardar, reter, praticar aquilo que você está lendo. Olha que interessante que fala também lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, vamos comigo lá, versículo 15. Cadê? Aqui, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que interessante, Jesus está nos dizendo que, além de ser um obreiro aprovado, nós não temos do que nos envergonhar, nós precisamos manejar de maneira correta a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade?
as Escrituras Sagradas, a Bíblia, aquela que é a verdade revelada de Deus para nós. Na verdade, a Bíblia não passa de uma grande carta de amor, escrita por Deus, onde ele se revela, ele mostra quem ele é e interage com os seus amados, no caso, os seus filhos, que somos nós. Por isso que nós precisamos manejar de maneira correta. Muitas pessoas fazem interpretações errôneas, absurdas, colocam o próprio coração humano, colocam desejos carnais, colocam antropocentrismo no entendimento, na leitura da palavra, e Deus está nos dizendo que não podemos agir assim. Nós precisamos conhecer quem Ele é. Olha como importante é você meditar nas Escrituras. Eu costumo dizer, e muitos autores já disseram isso, eu apenas estou repetindo, que a Bíblia é um dos poucos livros, na verdade talvez o único livro, onde você lê na presença do autor. E o autor vai te explicando, vai correspondendo e tirando todas as suas dúvidas sobre o texto que ele mesmo escreveu. Nós temos essa oportunidade de podermos entender a palavra à medida que o próprio Senhor se assenta conosco e vai explicando a sua própria verdade. Por isso que eu quero trazer para vocês hoje essa importância de meditar. É importante, olha o que fala lá em Oséias. Vamos trazer mais um texto aqui para vocês. O livro de Oséias, esse texto também é clássico. Oséias capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Olha que interessante. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Este texto é clássico. Quando diz que o meu povo perece, nas traduções mais antigas, ou o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade de Deus, das Escrituras Sagradas. Por isso que nós não devemos ler a Bíblia apenas como um livro histórico. É claro que nós precisamos fazer uma exegese muito importante. Rogério, o que é exegese? Exegese nada mais é do que interpretar o texto pelo texto. Ou seja, quando ele foi escrito, para quem originalmente ele foi escrito, ali, o profeta que escreveu, talvez o apóstolo, talvez o rei que escreveu aqueles salmos. Por que ele escreveu aquilo? Em que situação ele estava? Qual era a situação do local, da sociedade? Qual era a intenção do seu coração em comunicar? Mas a exegese, nós temos que lembrar que ela traz o entendimento do contexto bíblico. Porém, é fundamental fazer aquilo que nós chamamos de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação deste texto. Ou seja, nós temos que ler a Bíblia não apenas como um livro histórico, mas principalmente como Deus querendo se comunicar conosco. O que Deus está me falando desse texto? É por isso que, além de eu ler o texto bíblico, eu posso ter ali um plano de estudo, eu posso planejar de ler a Bíblia em um ano, isso é fantástico, porque eu vou adquirir conhecimento, eu vou passar por todos os textos bíblicos, mas eu particularmente aconselho você que, mais preocupado em cumprir uma regra de prazo, leia a Bíblia sem pressa, leia a Bíblia sem colocar prazos. É para fazer um panorama bíblico? É para ler ela desde o Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo 22 de Apocalipse? Leia pausadamente, com calma, deixe Deus falar com você através das Escrituras. E além de ter um plano de estudo bíblico, é fundamental que você medite. Meditar? Sim, meditar. Olha, nós falamos aqui em Apocalipse, mas olha o que Deus fala também lá no livro de Josué. Josué capítulo 1, assim que Moisés morreu, Josué foi chamado por Deus para conduzir o povo para entrar na terra prometida. Josué capítulo 1, versículo 8 fala assim, presta atenção: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante, Deus fala, não deixe de falar das palavras do livro, mas também medite nelas, porque tem uma condição aí, somente se você meditar, se você interiorizar, se você compreender
profundamente e colocar em prática o que está escrito, aí sim eu prosperarei os seus caminhos. Aí sim eu te abençoarei em tudo que você fizer. Então tem muitas pessoas que não compreendem a importância da meditação. Na meditação, nós não ficamos ali apenas, Deus, fala comigo, Deus, me dá uma palavra, pronto, vou abrir aqui aleatoriamente, olha, o Espírito Santo está falando comigo, amém, Deus, obrigado, tchau, fui. Não, na meditação você vai ler o texto, você vai reler o texto, você vai fazer perguntas poderosíssimas para Deus. Por exemplo, para Deus não, você vai fazer poderosas perguntas para você mesmo. Você vai dizer, o que Deus está tentando me dizer através desse texto? Quais correções eu preciso fazer no meu coração, no meu caráter, nos meus hábitos, nos meus sentimentos? O que eu preciso mudar para entrar em alinhamento com este texto que Deus está me mostrando? E aí sim, por que não perguntar, Senhor, por que o Senhor está me dando essa palavra? Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Que correção é necessária? Senhor, me ajuda, porque eu não me sinto preparado para conseguir alcançar essa mudança que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não tenho paciência, mansidão suficiente. Senhor, me ajuda. Isso é meditar na palavra, é ler, reler, buscar entender o sentido, mas principalmente buscar entender o que Deus está falando com você. Vai lá, faça suas perguntas, faça suas anotações, busque a profundidade. O que será que Deus realmente está pedindo de mim através desse texto? E uma das perguntas mais importantes, Senhor, como eu posso me comprometer com isso? Como eu posso compartilhar isso? Com quem eu posso compartilhar isso? De tal maneira que eu me comprometa a tentar viver isso a cada dia. Isso é meditar nas Escrituras. Sem dúvida, quando nós falamos de disciplinas espirituais, se você começar pela leitura e meditação com carinho, Deus vai falar muito ao seu coração. Como eu disse na semana passada, algumas pessoas reclamam, Deus não fala mais comigo. E eu volto a dizer, talvez meu irmão, minha irmã, é a sua Bíblia que anda fechada. Talvez você fechou o canal de comunicação. Quer conhecer a Deus? O verbo vivo, a palavra viva? Aqui é a melhor maneira de você começar o seu relacionamento com Deus. Nós vamos falar nas próximas semanas sobre oração, sobre jejum, sobre algumas outras práticas de disciplinas espirituais. Lembrando que nós começamos amanhã, no domingo, a nossa série de 7 semanas consecutivas até a Páscoa, buscando compreender sobre os milagres de Jesus e como eles se aplicam nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar, além deste momento, estar conosco em todos os devocionais. Diariamente nós vamos estar postando os devocionais relacionados a este texto. Por isso, vem com a gente, faça as leituras, medite, faça essas perguntas tão importantes, tão necessárias. Ao longo desses próximos 40 dias, é o período perfeito para você crescer espiritualmente, se santificar mais, buscar mais a face de Deus e se conectar inteiramente com Ele. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente, te espero até lá e que Deus o abençoe.